Veja-se aceito diante de Deus pelo sangue de Jesus. Então, humildemente, dependendo do Espírito Santo, vá se entregando dia a dia pela graça e se santificando mais e mais, acrescentando galardão, boas obras pela graça. Jamais volte ao início de tudo, tentando ser aceito, aprovado ou abençoado pelo seu desempenho atual. O seu desempenho atual é para ser confessado e santificado pelo Senhor, não como mérito ou como salvação. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, vamos à parte 5 do tema A Sila do Desempenho. Minha Bíblia está aqui aberta em Gênesis 39, a partir do versículo 20, olha só. O Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, ele esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Ele fazia tudo o que se fazia ali. O carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Queridos, que parceria, que sinergia maravilhosa. Romanos 5,17 diz que os que tomam, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Nós vemos aqui uma situação tão desfavorável aos olhos humanos, mas que José estava reinando na prisão. E quando saiu dali foi para reinar sobre todo o Egito. E todo o mundo inteiro, porque ele era o que supervisionava o alimento que era enviado para as nações que estavam em crise. Amados preciosos irmãos, não importa onde você está, é apenas um ponto de partida. A graça de Deus continuará trabalhando. Se você continuar na fé humilde, no temor do Senhor, Romanos 11:22 diz que Deus continuará sendo bom. Se você continuar confiando na bondade de Deus em Cristo, não no seu desempenho, porque aí você vai ver que você não merece, né, meus irmãos? A Bíblia diz claramente que o nosso desempenho é sempre um ponto de partida, é sempre algo a ser confessado. Por mais consertado que seja o nosso desempenho e melhorado ao decorrer das épocas, nunca cobrirá os nossos pecados passados e nunca nos dará mérito diante do Pai. Olha, a melhoria no desempenho é algo muito bom, só tem benefícios. Você não dá brecha para o inimigo, você agrada a Deus, você exalta o nome do Senhor com seu testemunho, é ornamento de doutrina para evangelismo, tem galardão aqui, Marcos 10:30, e no céu, 100 vezes mais aqui nessa terra. Então semear o bem faz bem, e nós estamos semeando cada vez mais o bem. Mas não há como acertar sempre, e nós estamos dentro de um processo, todos nós, aonde existe áreas em que Deus está restaurando e que nós só podemos confessar e dia a dia renunciar a nós mesmos, tomar a cruz, se entregar, porque Deus está trabalhando naquela área. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa libertação, ela é um processo maravilhoso, produzido pela graça, de uma forma milagrosa e misteriosa que não entendemos como isso se processa. Mas em Hebreus 7:25 diz que Deus pode salvar perfeitamente. Olha, Deus pode salvar completamente todos aqueles que vão até Ele através da fé no Senhor Jesus Cristo. Quero ver aqui. E diz assim, que Jesus está sempre, no versículo 25, 7:25 de Hebreus, está sempre intercedendo por nós. Então nós vemos que o sangue de Jesus fala por nós melhor. Amados, o sangue de Jesus diz está pago. O nosso desempenho atual diz precisamos de perdão. Precisamos de restauração. Olha, é assim, nós temos que compreender que ou nós chegamos diante de Deus pelas obras de Cristo, ou nós chegamos pelas nossas obras para ser aceitos. As nossas obras, produzidas no Espírito, elas são tremendamente úteis. Dentro da vida de um salvo, nós somos salvos para as boas obras. Então, a obra de um salvo, como efeito de salvação, ela só tem benefícios. Agora, a obra na vida de um salvo, quando ele cai na cilada do desempenho,
e tenta chegar-se diante de Deus com essas obras para ser aceito, salvo e abençoado, ele tem um grande problema. Porque esse não é realmente o jeito que Deus opera. Deus só opera em Cristo no Espírito, para a glória dele, por amor às pessoas, para a vergonha do inimigo. Então as boas obras têm um valor, têm sim uma característica. Essas boas obras não servem para justificação. Nós muitas vezes não sabemos o quanto somos religiosos e que volta e meia tem essa cilada de tentar apresentar as nossas obras diante de Deus para ser aceitos, salvos e abençoados. Isto é veneno, é mote na panela. As boas obras podemos apresentar diante dos galardões, podemos apresentar diante dos homens para bom testemunho, para a glória do Senhor, podemos apresentar diante do inimigo como boas obras para renunciar às trevas. Então as boas obras, elas têm muitas qualidades, mas as boas obras não têm qualidade de salvação, não têm qualidade de aceitação e perdão de pecados, de justificação. Neste ponto é utilizar-se mal das boas obras. As boas obras têm uma função de ornamento de doutrina, para glorificar o Senhor, para ter testemunho diante de Deus e dos homens, agradar a Deus e mostrar como o Evangelho transforma a nossa vida. O efeito da salvação, boas obras como efeito da salvação. É maravilhoso, irmãos, ver uma pessoa mudando as suas obras pela graça, vendo uma pessoa que era um pecador e sabe, totalmente perdido, né? Uma vida dissoluta, um pecador sem freios, de repente se transforma numa pessoa diferente, não porque ele mudou, mas porque a graça está mudando ele. Ele não virou anjo, mas ele já mudou bastante. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu sou ultra, mega, super a favor da mudança do caráter, da santificação dos salvos, né? Porque Deus nos salvou para nos santificar, para que sejamos santos. Deus nos salvou com o propósito de revelar a glória dele para nós e através de nós. Então as boas obras são o alvo de Deus através do cristão, né? Fomos salvos por Deus para as boas obras. Então o alvo de Deus é gerar em nós o fruto do Espírito e se revelar ao mundo através da igreja, Efésios 3:10. Mas o alvo do crente, nessa comunhão com Deus, é continuar se arrependendo e crendo. É o temor humilde dependendo da graça dia a dia, entregando o seu coração humildemente, agradecendo tudo que Deus tem feito, adorando a Deus pelo que Ele é, sendo generoso e humilde diante dos irmãos e das pessoas do mundo. Quer dizer, então o que nós vemos que o devido lugar do desempenho que honra a Deus é como fruto da comunhão. É como fazendo como filho para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Então as boas obras, elas são boas obras na vida de alguém que tem esclarecido de que ele é aceito pelo Pai, salvo e abençoado em Cristo. Se ele tem essa mente esclarecida, essa teologia correta de que em Cristo ele foi aceito, salvo e abençoado, como diz 1 João capítulo 5, do 11 ao 13, tudo que ele faz já reconciliado é para honrar a Deus e por gratidão. Então a pessoa que ela já tem definido, esclarecido que ela foi justificada pelo sangue, aceita e salva pelo sangue, tudo que ela faz como filho. Ela faz com gratidão, Deus ama o que dá com alegria. Ela faz sabendo que aquilo é feito com a ajuda do Espírito Santo para a glória de Deus. É um efeito dessa comunhão maravilhosa, é um fruto precioso. Então, as boas obras de uma pessoa que não está tentando ser salva por essas obras. Porque a salvação não é para aqueles que estão tentando ser salvos. A salvação é para aqueles que reconhecem que não pode salvar a si mesmo, já desistiram de tentar salvar-se a si mesmo e se refugiaram no sangue como única condição para ser salvo, né? Jesus não é um dos caminhos, ele é o caminho. Então, quando a pessoa tem definido que ele jamais poderá se reconciliar com Deus, melhorando o seu desempenho, nunca ele poderá se reconciliar ou ser aceito, ou ter crédito diante de Deus por uma melhoria, um refinamento no caráter, uma melhoria no desempenho. Não, isso nunca o fará ser salvo. Agora, se ele já sabe que, sendo salvo em Cristo pelo sangue, né,
Agora ele pode continuar se humilhando dia a dia, entregando o seu coração, né? Salmo 1 diz que se ele tiver prazer na lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite, tudo que fizer prosperará. Colossenses 3 diz, olha, habite em vocês ricamente, abundantemente, de forma transbordante, a palavra de Deus. Colossenses 3,17. E aí diz assim, ô Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, medita nessa palavra, né? Habite em vocês, 3,16 e 17, porque o 17 diz, e tudo quanto fizerdes, façam em nome do Senhor Jesus para a glória, dando graças ao Pai. E aqui, então, é lindo esse texto de Colossenses 3,16 e 17. E eu quero incentivar você a pedir ao Senhor revelação nessa área, que é vital. Todos os que estão fazendo para ser aceitos, salvos e abençoados, no final não serão, porque o fundamento está errado. O fundamento é tentar ser salvo pelo desempenho e pelas obras. Tropeçaram na rocha de escândalo. Mas aqueles que já, agora, sabendo que são aceitos, fazem boas obras, agradam a Deus.